Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos fundamentos de tiro aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um fundamento extremamente importante e eu ainda não esqueci de vocês aí. Qual é o fundamento mais importante? Vamos lá, eles todos são importantes, mas sempre tem um mais. Hoje a gente vai falar sobre empunhadura, a forma da gente estar segurando a sua arma, né? A arma para que o operador possa fazer os disparos. Eu acho que a primeira coisa da empunhadura que a gente tem que pensar, existem três aspectos, né? Envolvimento, altura e pressão da empunhadura. Vamos falar sobre a altura. Toda arma costuma ter uma curvinha aqui chamada beaver tail, né? Ou rabo de castor. Algumas armas têm ele um pouquinho mais pronunciado. A arma está vazia, tá? Só para mostrar que sempre tem, né, os nossos internautas fazendo, às vezes, algum comentário, a arma está vazia. Mas eu estou usando aqui uma blue gun aqui para estar mostrando. Então, a altura é o mais alto possível para eu fazer encaixar a curvinha da minha mão no beaver tail. Encaixei. Com os três dedos, esses três dedos, ele tem uma importância muito grande. Manter a pressão, manter esse envolvimento aqui, essa pressão de segurar a arma. O dedão, você pode, tem algumas pessoas que preferem colocar o dedo solto. Eu não gosto de deixar o dedo solto, a não ser quando eu vou fazer tiro em empunhadura simples. A gente tem um problema motor, né? O ser humano tem isso, que se eu tentar mexer só o meu dedinho, ele vai mexer o outro dedo ali. Agora, a gente acaba muitas vezes esquecendo quando a gente vai dar o tiro, e eu vou explicar por quê. Se o meu único dedo que está mexendo é o indicador, você consegue ver que eu consigo mexer o indicador sem mexer os outros. A gente tem o hábito de, na hora, por ansiedade, nervosismo, de querer puxar o gatilho e ao mesmo tempo esmagar a arma. Então isso aí ocasiona alguns tipos de pane, de erro, né, do operador no tiro. Então, dedo, empunhadura alta, pressão firme. Quanto de pressão? Vou até citar o nome aqui do Marcelo Esperandil, que é um instrutor super legal. Eu até recomendo que você conheça o pessoal da Esperandil Tactical Concept. São vários cursos. E ele me falou uma coisa legal que eu gostei. Ele falou, vem cá, quanto que a gente põe de pressão na mão? 50%? 30%? Aí ele brincou, então me dá um aperto de mão de 12,5%. A gente não consegue dosar isso. Eu particularmente gosto da opção, tem gente que fala, então põe 100% de força nas duas mãos. Bacana, funciona com certeza. Só que, e a minha mão mais fraca? Minha mão esquerda, no caso, ela é mais fraca. Será que o 100% de força da minha mão direita vai ser igual ao da minha mão esquerda? Não sei, talvez seja. Agora, pensa o seguinte, já foi cumprimentar uma pessoa que te deu um aperto de mão firme, não aquele de esmagar para você ajoelhar, mas um aperto de mão firme. Poxa, um aperto de mão firme eu consigo dosar tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Então, isso é suficiente para segurar a maioria das armas curtas. Tá? Então, pensa nisso. Agora, você faça seus testes. Né? A gente está muito acostumado a ver aqueles vídeos do YouTube, né, onde a pessoa faz isso aqui, dá uma pancada no rosto, a arma escapa, né, e bate no rosto. Não é a nossa realidade hoje aqui no Brasil, né, com a questão das armas que a gente tem disponíveis, com exceção do Casull 454, do 44 Magnum, né, que são revólveres muito fortes, precisa de um pouco mais de pressão. No geral, a gente não tem armas para ter esse tipo de problema. Agora, segurando firme com as duas mãos, dificilmente você vai ter problema com qualquer arma. Então vamos lá, eu falei sobre a altura, a pressão e agora a gente vai falar sobre envolvimento. O envolvimento é onde você vai pegar a sua mão reativa ou mão fraca e vai colocar ela sobre a mão ativa ou mão forte. Eu tenho 4 dedos segurando os 3 dedos e o meu polegar
na forma que eu atiro, que basicamente eu vou estar colocando sobre a armação da arma e vou colocar ele aqui. Os 2 polegares apontados para frente. Eu, particularmente, eu tenho uma empunhadura não convencional. A minha empunhadura ela vai mais para frente, então o meu dedão vai mais para frente, onde eu vou empunhar a minha arma de uma forma onde eu, inclusive, eu consigo até segurar a minha arma dessa forma. Mas vamos para as empunhaduras tradicionais, tá? Já falamos sobre os 3 aspectos, agora vocês vão analisar com as empunhaduras que pessoas usam por aí. Vou dar um detalhe aqui da mão agora para a gente poder ver melhor. Bom, nós temos diversos tipos de empunhadura que a gente vê por aí. Eu não vou entrar em nomenclatura específica, tem uma israelense, tem uma... para não correr o risco de falar besteira. Existe aquela empunhadura onde o pessoal fecha os dedinhos, tá, e faz os disparos. Existem empunhaduras onde a pessoa prefere colocar o dedo, né, segurando o outro polegar. Existe uma que é o contrário, onde a pessoa usa o dedo travando o dedo de baixo. Todas as empunhaduras dessas que eu mostrei são válidas, você precisa ver o que é melhor para a sua anatomia da sua mão, o tamanho da sua arma, né? Eu, particularmente, como eu falei, a minha empunhadura ela é mais projetada para frente. Então, para mim, ela dá uma sustentação, né, uma firmeza melhor para as armas que eu já tenho atirado de forma mais comum. Algumas pessoas reclamam dessa empunhadura que eu estou falando, porque é onde você tem que torcer muito o seu pulso, tá? Você torce muito o seu pulso, acaba gerando um certo desconforto aqui, mas é questão de hábito, né? Então eu estou basicamente apontando com o meu polegar o meu alvo. Eu estou apontando mesmo e o meu braço está ficando praticamente estendido. Existem alguns detalhes que alguns instrutores gostam de mencionar, principalmente a questão do braço, né? Quando você trabalha com o braço totalmente esticado ou com os cotovelos levemente projetados para fora. O que eu não recomendo é trabalhar com os braços flexionados, isso eu não recomendo, tá? Agora, conheço bons atiradores que atiram bem, né, com o braço sendo flexionado. Uma questão de mecânica, vou virar de lado aqui, se eu ficar com os meus cotovelos para baixo, todo o recuo da minha arma, ele vai tender a querer jogar o meu braço para cima. Se eu colocar eles levemente lateralizados, os cotovelos, não é assim, tá, gente? É só levemente lateralizado, eu vou ter um controle de recuo um pouco melhor, porque eu vou absorver o impacto de uma forma um pouco mais controlada. Isso aí você tem que testar e ver o que você se adapta melhor. Tá? Não tem uma verdade absoluta, né? A gente tem que tentar e ver, conhecer as técnicas e ver o que a gente se adapta melhor. Então, assim, de empunhadura, eu acho que a gente já falou bastante. Agora a gente vai aguardar aí, testa, vai para o stand, faz os seus testes e se você gostou, dá o joinha, se não gostou. E não esquece de colocar os seus comentários para ver o que a gente pode estar melhorando. Se eu esqueci de falar alguma coisa, né, peço desculpa logo agora, mas eu acho que falei bastante aqui. Senão eu gravo um novo vídeo aí com alguma coisa, alguma dúvida que eu tenha feito. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço!